No vídeo anterior nós falamos sobre o que não pode fazer um psicanalista, né? E havíamos falado da importância de uma relação ética na atuação do profissional de psicanálise, especialmente na responsabilidade que ele deve ter em relação ao seu paciente. Então, nessa sequência de vídeo em que estamos debatendo o ofício psicanalítico, é muito relevante termos um momento para falarmos sobre a ética do profissional de psicanálise. Este tema é bastante controverso, existem vários pontos divergentes. Você perguntar para 10 psicanalistas qual é a ética, cada um pode ter uma posição diferente, não existe um código de ética do psicanalista exatamente porque não é uma profissão com um conselho, uma ordem de psicanálise, e é bom que nunca seja mesmo, porque isso só burocratizaria e traria um conjunto de oportunistas aí para, né, engessar muito o saber psicanalítico e restringi-lo em vez de desenvolvê-lo. Agora, é evidente que cada profissional precisa pensar sobre a ética e que existem pontos aí morais mínimos que precisam ser respeitados para garantir uma boa qualidade do processo, da relação entre analista e paciente, e também para garantir que o paciente seja respeitado, para garantir que o analista seja respeitado e que este contrato, então, seja concreto, seja efetivo. Então, nós elencamos aqui alguns pontos que nós achamos mais relevantes, que nós costumamos seguir na nossa rotina, no nosso instituto. Enfim, para um início de debate, acreditamos que esteja mais do que suficiente e vai dar uma ótima visão sobre este tema. Então, em relação à ética do psicanalista, é importante o profissional ser formado, no caso por um curso completo de formação em psicanálise clínica, como é o caso do nosso curso. Ele ser supervisionado, ou seja, depois de formado, ele está vinculado a um instituto ou sociedade ou associação psicanalíticos, e prosseguir sendo analisado por um outro profissional. Afinal, ele precisa também desse autoconhecimento, desse desenvolvimento, para garantir que ele não vai projetar no seu paciente questões morais, individuais suas. Esse tema, né, do primeiro ponto, nós já aprofundamos bastante nas nossas videoaulas anteriores, então recomendo que, se você perdeu alguma, retome, né? Uma sequência aí de 20 videoaulas curtas. Já estamos chegando aí ao final dessa sequência em que estamos abordando a atuação do psicanalista. Então nós tivemos a oportunidade de discutir que formação é essa que o profissional tem que fazer, o que é supervisão, a supervisão que é feita durante o curso, mas que é feita também após o curso de formação. Esse profissional vai ser constantemente supervisionado para poder relatar os casos que estiver atendendo. E falamos também da análise, a importância do analista também ser um analisado por um outro profissional, e isso devendo se prolongar durante toda a sua trajetória de vida e de vida profissional. O segundo ponto é o psicanalista precisar se declarar como autorizado a atuar como psicanalista, ou seja, depois de formado, supervisionado, analisado, é esse profissional que diz: estou pronto para atuar. E isso sendo feito de uma maneira consciente, uma maneira responsável, sem atropelar etapas. O terceiro ponto: é importante o profissional se ater aos métodos da psicanálise, não usar métodos de outros ramos. Obviamente que a psicanálise, algumas linhas da psicanálise não são ortodoxas. Elas têm uma abertura, uma reflexão, novos métodos, novas abordagens, novas formas de ver velhos problemas, tá? Mas você precisa se prender aos métodos da psicanálise. Não invada procedimentos restritos a outros profissionais. Por exemplo, não tente mesclar linhas que têm uma forma de atuação bem específica de outras áreas da psicologia, porque isso é reservado a profissionais da psicologia. Um quarto ponto: respeitar e fazer respeitar o contrato. Então, o contrato é aquele acordo, aquele combinado entre o analista e o analisado, seja em relação a valores, forma de pagamento,
as datas, ok? Os horários, quando começa, quando termina. Se o analisado está estendendo muito, está querendo estender o horário, pode sugerir aí várias coisas, né, em relação ao seu comportamento, uma baixa autoestima, uma necessidade egóica de atenção, de controle, enfim, de não saber também respeitar a outra individualidade do analista e de forma recíproca, né, o analista também que tenta se impor, né, impor a sua interpretação, né, em relação ao analisado, também não está entendendo bem do funcionamento da psicanálise. Então o profissional precisa respeitar esse contrato, esse combinado, a forma procedimental, né, horários, datas, valores, forma de pagamento, respeitar também a visão, né, o olhar, a trajetória do analisado, da mesma forma como o analisado, o cliente, o paciente, precisa também respeitar o contrato e respeitar o psicanalista. O aspecto do sigilo é muito importante. O profissional não pode revelar nomes, revelar eventos, pensamentos, opiniões do analisado. Então é um termo absoluto aí de sigilo. Claro que para fins acadêmicos de estudo, o analista, na hora que ele vai publicar um artigo, ele pode relatar casos desde que preserve o nome, né? Não coloque o nome ali exato do analisado, algo que permita identificá-lo, ok? O profissional também, psicanalista, pode, com a autorização do analisado, fazer alguma divulgação, ok? O analisado dizer que é atendido por aquele profissional, desde que o analisado concorde com isso, né, não há impedimento. Agora, o psicanalista revelar fatos da vida do analisado, divulgando o nome desse analisado de uma forma exata, né, ou então usando esse analisado para fazer divulgação do seu trabalho, isso não faz parte da conduta ética do psicanalista. O psicanalista pode fazer anotações, ele deve, né, até porque ele precisa ter uma sequência. Agora, ele precisa também garantir que aquelas anotações não vão se perder, não vão cair em mãos erradas. Além disso, o psicanalista também não deve se precipitar em julgamentos, né? Então ele tem que ouvir mais do que falar, tentar ajudar o analisado a chegar a uma conclusão, a uma sistemática, né? A ideia de julgar prematuramente o analisado é uma ideia um pouco narcísica, né, do analista. Isso não faz bem para o desenvolvimento da relação de confiança, da relação de transferência entre as duas partes. O psicanalista também não pode usar a sua influência sobre o paciente para obter vantagens pessoais de nenhum fim. Não pode também prolongar o tratamento além do tempo necessário. E ele deve, né, o psicanalista, recusar pacientes de seu círculo afetivo. Então, se for alguém com quem ele tem uma relação pessoal muito próxima, muito íntima, como um familiar, é bom que ele recuse, porque não haverá uma eficácia como teria um olhar de fora mais profissional. Então, a metodologia fica até né, em xeque ali, em razão dessa proximidade afetiva exacerbada entre o analista e o analisando, ok? Então, acesse nosso site psicanaliseclinica.com. Nós estamos aqui nessa sequência de vídeo falando um pouquinho sobre como funciona a formação e atuação do profissional de psicanálise, mas no nosso curso completo temos toda a base teórica, a supervisão, a análise, a teoria, para você realmente estar certificado como um psicanalista. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar sobre as técnicas mais usadas pelo profissional da psicanálise. Já que nós falamos nesta aula e na anterior sobre o que o profissional não deve fazer, ou sobre a conduta ética que ele deve respeitar, agora é hora de falar de um aspecto um pouquinho mais técnico, falando dos métodos principais usados pelos psicanalistas. Até lá!